O 25 de março, que hoje é feriado no estado do Ceará, sempre foi um dia importante no calendário político deste estado. Na década de 1950, os governadores do estado do Ceará tomavam posse solenemente no dia 25 de março, começando com Paulo Sarazate, em 1955, Parsifal Barroso, em 1959, Virgílio Távora, em 1963. Depois de Virgílio, em 1963, os governadores seguintes passaram a assumir o governo em 15 de março. Foi assim com César Calles de Oliveira Filho, em 1971, e os seguintes, no período da ditadura militar, Adalto Bezerra, novamente Virgílio Távora, Gonzaga Mota, Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Após a promulgação da Constituição de 1988, os governadores do Ceará e de todos os estados brasileiros começaram a tomar posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Este período foi iniciado por Tasso Gereissati no seu segundo mandato, ele que foi eleito 3 vezes governador do Ceará. Depois de Tasso, do seu segundo mandato, aí veio Lúcio Alcântara, Cid Gomes por 2 vezes, Camilo Santana também por 2 vezes e, finalmente, o Eumano de Freitas, que é atualmente o 60º governador do estado do Ceará. Arialdo Pinho, que nos últimos governos do estado do Ceará assumiu o comando de várias secretarias estaduais, nós estamos colocando essa imagem aí para justificar essa informação e comentário. Ele, Arialdo, tem se notabilizado ultimamente com publicações que vão de encontro a posições assumidas pelo governo do Ceará. Arialdo foi, durante alguns anos, secretário do governo Cid Gomes e do governo Camilo Santana. Ele passou mais de uma década no governo como secretário. Só saiu no início do governo Eumano de Freitas. Pois bem, ele está publicando posts, repito, confrontando o governo Eumano de Freitas. Ele já tratou de excesso de subsídios a empresas, de perda de espaço do Ceará para Pernambuco, no campo de voos para o exterior, além de outros temas. No final da noite de ontem, ele repostou uma publicação no Instagram, é essa que está aí no seu vídeo, em que o presidente de El Salvador afirma, atenção, o presidente de El Salvador afirma que o crime organizado só prospera com a conivência ou omissão governamental. Esse vídeo aí, repostado pelo Arialdo Pinho, já quase na madrugada
de hoje, no final da noite de ontem, do presidente de El Salvador, afirmando que o crime organizado só prospera com a conivência ou omissão governamental. Ele declarou, presidente de El Salvador, que não é aceitável que governos aleguem incapacidade para controlar cartéis ou permitam que o crime domine regiões inteiras, seja no Brasil, em Medellín ou em outras partes da América Latina. O presidente de El Salvador enfatizou que a resolução desses problemas depende de vontade política dos líderes em enfrentar e combater o crime organizado de forma eficaz. Essas declarações ressaltam a importância de governos comprometidos e proativos no enfrentamento ao crime organizado, evitando que essas organizações ampliem sua influência e controle sobre territórios e populações. Agora digo eu, e não tem mais nada a ver com o vídeo repostado por Arialdo Pinho. Pode haver, ou pode até não haver, nesse posicionamento de Arialdo Pinho, nenhuma relação direta com o posicionamento do ex-governador Cid Gomes e suas restrições ao governo Eumano de Freitas. Mas convém afirmar que Arialdo Pinho, hoje, que trabalhou na campanha municipal do Evandro Leitão e andou passando carões em figuras do governo do Estado que queriam lá dar pitaco na coordenação da campanha do Evandro. Pois bem, Arialdo hoje está mais próximo de Cid Gomes do que do próprio Ciro, cuja relação era muito próxima até o ano passado. Muito bem, agora vamos para uma outra questão também ligada, não tem mais nada a ver com o vídeo do Arialdo. Agora nós vamos dizer que o governador, estamos dizendo que o governador Eumano de Freitas, como já afirmamos em outra oportunidade, está tardia e ainda timidamente ouvindo o que diz a oposição. O governador Eumano de Freitas, como já afirmamos em outras oportunidades, está tardia e ainda timidamente ouvindo o que diz a oposição. Sua primeira ação, confirmando esta nossa afirmação, foi a exoneração do então todo-poderoso superintendente da SOP,
a Superintendência de Obras do Estado, Quintinho Vieira, ainda no ano passado, acusado por Ciro Gomes de receber propina em obras que eram efetivadas por aquela superintendência. Quintino foi exonerado no ano passado e até hoje o Estado não disse as razões do ato do governador. O governo não quis dizer que o ex-governador Ciro Gomes tinha razão. Simplesmente exonerou e não disse nada. Embora, antes da exoneração, o Quintino fosse saudado como um dos principais auxiliares do governo. Pois bem, depois dessa exoneração, veio o Estado anunciar a utilização de câmeras de identificação facial para identificar os criminosos soltos pelas principais ruas, avenidas e nos grandes eventos no estado do Ceará. Essa instalação de câmeras era reclamado já por algum tempo pela oposição, ou mais precisamente pelo deputado estadual, Sargento Reginaldo, e o capitão Wagner. Aliás, Wagner também denunciou que os policiais militares estavam trabalhando ou estão trabalhando sem estímulo. Agora, o governador mudou o discurso. Vamos primeiro ouvir uma das afirmações do capitão Wagner, feita aqui na TV da Transparência, esta que nós vamos exibir no dia 20 de fevereiro deste ano. Vamos ouvir o que disse o capitão Wagner. Passou pelo menos a escutar, dizer que trata bem ainda não é o termo adequado. Você vê um policial que tem direito em lei a receber um fardamento. O governador veio o ano passado, no começo do ano, dizer, olha, o policial não vai mais receber o fardamento não, o policial vai receber o dinheiro na conta dele e eu estou prometendo. Mentira, governador, porque até hoje não foi pago esse valor para o policial comprar seu fardamento. Tem policial que está 3 anos com a mesma farda rasgada, costurada. O policial no interior continua trabalhando 64 horas semanais, reduziu, mas ainda é uma carga horária exaustiva. O policial militar não tem direito a reivindicar melhorias de condições de trabalho. Tem destacamentos no interior que estão caindo na cabeça do policial, mas se a gente comparar com o cenário que a gente tinha lá em 2010, melhorou algo, então a gente tem que registrar isso também. Bom, esse pronunciamento do capitão Wagner, como nós já dissemos, foi no dia 20 de fevereiro, aqui na TV da Transparência. Ontem, segunda-feira, o governador anunciou que vai liberar aí um vale. O Ceará já teve gonzaguetas, os servidores do Estado, no início do governo Tasso Gereissati, no final do governo Gonzaga Mota, o Estado não tinha dinheiro para pagar os servidores e o Gonzaga Mota distribuiu vale para que os servidores descontassem no comércio do Estado do Ceará. Esses vales foram apelidados de gonzaguetas. Agora o governador, ontem, anunciou que vai liberar um vale para os policiais comprarem os seus fardamentos.
tardia, a afirmação, a decisão tardiamente tomada, mas mesmo assim deve-se aplaudir, porque aí o governador começa a cumprir a lei, como disse o capitão Wagner. E se não fosse essa manifestação do sargento Reginaldo, deputado estadual, do capitão Wagner, talvez os policiais militares só viessem a receber um novo fardamento no próximo ano, que é ano de eleição. No ano de eleição, o governo faz coisas que nos anos anteriores deixa de fazer. E também o governador, nas últimas horas, andou fazendo algumas declarações de estímulo à ação dos policiais militares no enfrentamento aos criminosos. Também, tanto o Reginaldo, quanto o capitão Wagner, quanto o vereador Soldado Noélio, reclamaram demais da falta de apoio do governo às ações dos policiais no combate aos criminosos. Segundo eles, os policiais, em determinados momentos, chegavam até a ser investigados pela Corregedoria da Polícia por conta de ações que eles tiveram no enfrentamento aos criminosos, aos integrantes de facções criminosas. Faz bem o governador ouvir a oposição. Ouvir não significa dizer que tem a obrigação de seguir. Mas se tiver juízo, ouvindo aquilo que é bom para o Estado, para a sua população, o governador deve assumir, sem ter nenhuma vergonha de assumir. O governador não é obrigado a ter todas as ideias muito boas. Não. Outras pessoas podem ter ideias bem melhores do que a do governador. Por que não aceitá-las? Não diminui o governante. Ao contrário, pode até fortalecê-lo ainda mais. Continue ouvindo a oposição, governador, que o seu governo pode melhorar. Não fique ouvindo só os auxiliares que não ajudam, prejudicam em dizer que o seu governo está muito bom, não tem o que mudar. Esses secretários é que deviam ser postos para fora do governo. O fato mais importante da política brasileira hoje é a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou de uma das câmaras do Supremo Tribunal Federal, que pode não sair hoje. Ela pode demorar mais aí algumas horas. Mas aqui os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal começam a analisar a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e alguns dos seus principais auxiliares no governo passado. Eles são acusados de terem tramado um golpe de Estado. Não há dúvidas. Pode até não se confirmar, mas não há dúvida que os ministros receberão a denúncia do Ministério Público na sua íntegra e Bolsonaro e alguns, repito, dos seus principais auxiliares do governo passado tornar-se-ão réus. E aí o processo começa a caminhar
com a tomada de depoimentos dos réus, aí sim, já réus, e das testemunhas, e as alegações dos advogados até a conclusão. Nós vamos ter muita chincana no curso dessa ação criminal, porque ela envolve muitos interesses políticos. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco